Agradeço o convite da Irene, aos participantes também, de poder estar participando dessa discussão, dessa tarde tão boa e tão produtiva, e ao mesmo tempo algo que me envolve muito minha fase de vida, né? E também falar da metanoia, né? É falar de um pedaço, de uma fase que nós deixamos a infância, né? A adolescência, a juventude, a idade adulta, e também falar da metanoia, falar... Tá funcionando? Tá tudo certo? Tá tudo certo. E também não nos sentimos, e dentro do processo de envelhecer, também não nos sentimos no final da vida. E é nessa passagem do meio que eu acho que nós vamos estar colocando cada um, né, num prisma, e eu gostaria de trazer para vocês, né, uma reflexão, né, do quanto essa metade da vida, né, que a gente vai falar num sentido de, não especificamente, eu sei qual é a metade sua ou minha ou de cada um, né, mas que é uma fase importante, intermediária, que deixamos de lado uma parte que percorremos da nossa história para escrever, para construir uma outra tão criativa, tão importante quanto a primeira. E como é importante também, no coletivo, nós podemos falar sobre isso e cada um poder vivenciar, né, a sua metanoia. Então, a gente vai falar bastante dessa palavra, né, vamos definir e ficar mais íntima, né, desse conceito tão importante que a psicologia junguiana trouxe, deu espaço, e que Jung, né, tanto se dedicou, né, para essa segunda metade da vida. E não é à toa, porque a gente vai ver também o processo, né, de individuação. Bom, então, vamos lá. Meu nome é Maria Silvia, eu sou psicóloga junguiana, psicóloga clínica, professora e trabalho com casal, né, tenho uma formação sistêmica, né, do trabalho com família e casal, e também acabei de estudar e completar uma formação em EMDR, que trabalha um reprocessamento, né, de vivências, né, para quem não sabe é muito interessante, e gosto muito do trabalho com sonhos, né, e ultimamente também tenho pesquisado e trabalhado bastante a morte e luto. Então, quando a gente fala do processo de individuação, da passagem, né, essa passagem do meio, nós também falamos de pequenas mortes, nós falamos de deixar velho, né, para conquistar o novo, enfim. Nós enfrentamos esse encanto e desencanto, né, do processo de envelhecer, do processo de individuação, que tem a morte como meta, né? E também é interessante pensar que a morte, ela está presente, né, o tempo todo desde o nascimento. Agora, dependendo do ciclo da vida e da fase, o ego se liga e tem foco maior, né, em algumas temáticas, né, em alguns pontos mais externos, né, e
a metanoia também não é algo que apenas surge, né, em uma fase da metade da vida, que pode ir isso tem mudado, né, mas entre 40 até 60 anos, né, o indivíduo pode se sentir tocado por esse fenômeno, né, do processo que faz parte do processo de individuação, mas eu sinto também que não dá para a gente fechar em idades ou fases, né? Porque o tempo todo nós estamos vivenciando de alguma forma esses fenômenos. Então, na próprio desenvolvimento desde a infância, né, a metanoia está potencialmente lá presente. E se tivermos consciência de que essa é uma fase importante, se socialmente pudermos abrir espaço para isso, nós também podemos preparar as crianças, os adolescentes, os jovens adultos e os idosos, né, a estar lidando com essa passagem, né, com esse tempo que pode ser muito profícuo. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo passar agora os slides. Está passando? Tá sim, professora. Tá, obrigada. Bom, a gente vai falar, quando a gente fala em metanoia, né, nós vamos, que vem do grego, né, metanoi, né, ela caracteriza um momento, né, de mudança, um momento da vida onde há um período, né, a pessoa começa a sentir um período de energia, né, mudanças de pensamento, alguns valores, né, que eram tão firmes, inquestionáveis, passam a não ter aquela, né, importância, e outros valores começam a surgir. Então, a gente pode pensar que a passagem do meio, ela se caracteriza por uma crise, mas não necessariamente uma crise negativa, né? Mas uma crise aonde se tem mudanças, né? Aonde o movimento e a transformação acontece. E quando a gente pensa nesse processo, nós precisamos, né, olhar para o processo de individuação que está o tempo inteiro, né, conosco, que é um processo que envolve o tornar-se mais você mesmo. Né? Nascemos para desenvolver, para nos tornarmos aquilo que em potencial nós trazemos. Aonde a gente vai chegar depende de muitos fatores, né? Mas a psique está em constante movimento, em constante fluxo energético, buscando o quê? Né, na totalidade, né, essa singularidade, que é ser único. Né? Então, a gente pode pensar que ao olhar uma semente, né, de laranja, vamos, por exemplo, temos ali em potencial tudo que envolve o ser, em essência, uma laranja. Né? Então, ali na semente tem a raiz, tem o caule, tem a flor, tem o cheiro e tem a fruta, né? Em potencial. E esse desenvolvimento vai acontecer num processo. No nossa individuação também, né? Temos um caminho que vai ser efetuado, né, que vai ser trilhado pelo indivíduo dentro de um coletivo. E como é importante sabermos dessa singularidade, não só enquanto uma solidão, né, mas enquanto um movimento que precisamos estar conectados conosco, ao mesmo tempo conectado com o outro, com o coletivo. Né? Então, para Jung, o crescimento pessoal, principalmente na segunda metade da vida, envolve reflexão, insight,
envolve consciência e vontade, né, e compromisso, né, para poder também envolver realização. Tornarmos, o que a gente fala quando vem a palavra realização, não é realizar, produzir algo que possa me trazer uma identidade, né, com o qual eu posso, que nem eu me apresentei aqui, uma parte uma parte bem pequena da Sílvia, mas não a Sílvia como essência, né, ou como um todo. Aquilo que eu realizei que interessa hoje socialmente, mas essa também não é só isso, né? E quando ele vai falar dessa realização, é ser um ser humano real, não aquele ideal ou construído pelo coletivo, né? Então, o processo de individuação, ele busca, desde o nascimento, né, se direciona para um contato mais profundo com o si mesmo, né, com o nosso self, que também nos trará um contato mais significativo com o coletivo, né, com o outro na nossa vida. Então, o processo de individuação envolve uma realização de vir a ser, né? E cujos objetivos é ampliar a consciência, dar espaço, né, no aqui e agora, no real, na consciência, para os conteúdos e o potencial, né, inconsciente. Então, quando eu gosto de olhar a psicologia junguiana como uma psicologia que enfatiza, né, o inconsciente profundo e essa profundidade da alma, mas que também é uma psicologia do aqui e agora, fenomenológica, porque o ego, e nós vamos falar muito nesse eixo, né? Ego e self precisam estar o tempo todo conectados. E nesse caminho da metanoia, né, o ego precisa, né, fazer essa conexão e reconciliação o tempo todo com esse ser mais profundo que nós chamamos de self. Que seria, né, o que é o self ou si mesmo? É diferente do self que outras, né, teorias podem conceituar. Na psicologia junguiana, o self representa o arquétipo da totalidade e é o grande regulador da psique como um todo. Quando a gente fala psique, está envolvendo, né, mente e corpo. E qual é a meta, né, dessa fonte que emana energia? Que direção é essa? Expressar a unidade da personalidade como um todo. Então, quando Jung escreveu a minha vida, a história de um inconsciente que se realizou, que é uma bela de um feito, né, grande, se a gente for pensar, é o quanto, né, ele voltou sua vida para as realizações, que a gente vai falar dessa primeira etapa, mas ao mesmo tempo para as relações no mundo, a construção, seu lugar no mundo, a segurança, sua identidade, mas também deixou espaço e investiu nesse conectar-se a si mesmo. E chegar no final da vida conhecendo, né, inteiro, conhecendo a si mesmo. Não de uma forma que possa se sentir, né, se sentir a completude, não há uma alienação, né? E a gente a gente ouve muito falar da crise, né, da crise da meia-idade, né, dessa falta de sentido, do sentir um vazio, ou
na crise da meia-idade, jogou tudo que tinha fora e deu uma virada, né? Uma antiodromia, foi para um oposto, né? O que é isso? Então, eu trago essa imagem aqui de uma grande orquestra e um maestro aí, né? Quer dizer, todos ali são importantes, né? Todos os músicos, cada nota, cada instrumento, mas tem alguém, tem uma pessoa que está organizando, regendo, né? Trazendo ordem, direcionando tudo isso. E esse é o self. Só que ele também, ele é tão grande, mas ele precisa do ego, que é o centro da consciência, para poder se realizar. E é interessante porque é nesse tempo, né? Se a vida nos dá a dádiva de chegar a um tempo onde temos uma história, mas também temos algo para frente, né? Já percorremos esse caminho, mas temos a metade, né, para frente. O quanto o ego precisa estar, né, mudando sua direção. E é isso que esses questionamentos que nos traz a metanoia. Com os seus encantos e desencantos, né, que precisamos lidar. Então, esse ego, né, que seria o centro da consciência, ele é o grande responsável, né? E ele é, na primeira metade da vida, ele é a função principal, né, do ego. Ele tem muito trabalho, sempre tem muito trabalho, mas a função principal é uma adaptação, né, ao mundo externo. Então, Jung traz uma imagem que é bem bacana, né? Uma imagem do Sol, da trajetória do Sol, ou a gente pode pensar na subida de uma montanha, né? Na primeira metade da vida, estamos subindo essa montanha, preocupados com o espaço que eu vou conquistar no mundo, com aceitação, com segurança, enfim, tudo que envolve o social e também conectado a esse mundo interno, né? E aí ele vai falar, bom, ao meio-dia, né, ou no pico da montanha, ao meio-dia quando o sol está ali a pino, né, algo diferente, uma direção diferente, né, se instala. Um fluxo de energia diferente se instala. E é a partir desse momento, né, a caminhada continua. Porém, já não é uma subida, né, já não é algo que você vai ampliar tanto para fora, mas ela é tão importante, tão frutífera quanto a primeira em matéria de conquista, né? Num olhar de conquistar, mas já não é algo para o externo, né? É a descida da montanha ou o pôr do sol, né? E é interessante porque a nossa sociedade fluida, imediatista, enfim, de tudo que a gente tem passado, né, como no mundo e como brasileiros, o quanto a gente vê que nós estamos longe, né, que esse discurso parece até meio utópico quando a gente fala como é que se ligar, né, a esse self, ou que mudanças, né, eu posso buscar para alcançar essa sabedoria, né? Se a gente pensar se os nossos governantes, né, na nossa política ou política mundial, se são pessoas que já passaram pela metanoia, que já refletiram, mudaram os seus valores, né? E podem se colocar a serviço de outros valores, talvez mais do alto,
né? Como a gente poderia estar como sociedade amparado, né? Mas o que a gente vê aqui, a metanoia, a passagem do meio, ela é arquetípica, né? Ela é um fenômeno que faz parte da natureza humana. Mas como eu vou vivenciá-la? Quando eu vou vivenciá-la? Isso é pessoal, né? Isso vai depender de cada indivíduo. Por isso que dar um tempo para olhar para dentro, né, de si mesmo é um tempo precioso, né, que a gente pode fazer em qualquer etapa da vida, mas que na segunda etapa é algo que urge, é uma demanda. E que se nós não olharmos para isso, a vida vai continuar. Eu posso passar sem ouvir falar a metanoia. Nossa, acho que eu passei por ela na esquina e nem vi, né? Eu posso chegar lá na frente sem ver. Mas o quanto eu vou perder, né, de poder olhar para mim e olhar para o mundo que eu passei, né? Então, esse seria um momento tão importante do processo de envelhecer, né? E aí, nós vamos falar desse eixo, né? Dessa conexão que é o ego e self, né? Porque através dessa comunicação, através desse canal, né? O consciente e inconsciente estarão ligados, né? Nossa alma, nossa psique estará o tempo todo trabalhando, sendo alimentada, nutrida, né? Fortalecida para poder lidar com os embates, com as frustrações, né? Mas num processo que traz um amadurecimento, que traz uma segurança, né? E que, mais importante, né, é que traz um equilíbrio, né? Uma interdependência, né, daquilo que é minha essência e aquilo que eu estou expressando, né? O inconsciente e o self, ele pede expressão. E o ego precisa ter um jogo de cintura para dar espaço para isso dentro de um equilíbrio. Eu comigo mesmo e eu com o outro. Então, o outro está sempre presente. Então, quando a gente vai falar da passagem do meio, né? Alguns questionamentos aparecem, eclodem, né? E a nosso questionamento e alguns questionamentos nos animam, nos trazem alma, outros parece que nos levam lá para o fundo. E essa oscilação, ela é importante, né? O crescimento vem desse movimento. Então, algumas questões, né? Quem sou eu? Além das minhas histórias e dos papéis que interpretei. Quando eu olho para trás, quais foram as escolhas que eu fiz? O que eu faria hoje? E o que eu estou fazendo hoje? Né? Então, o confronto com os encantos e os desencantos, né, do caminho percorrido e a coragem de continuar a percorrer criativamente. Muitas vezes com mudanças que vão trazer consequências, rupturas, que vão surpreender a si mesmo e aos outros. Mas para realizar essa nova integração, em primeiro lugar, tem algumas tarefas que nós precisamos realizar. E a primeira tarefa é aceitar como você chegou até esse seu topo da montanha. Né? De que modo você chegou, como você chegou. Então, essa aceitação por parte da psique, ela é importantíssima.
porque é aí que nós vamos poder dar continuidade e fazer, né, essa passagem. Eu gostaria agora de ler um poema pequenininho, mas bem lindo, né? E que uma colega, Ana Pandini, que fez o seu doutorado nessa temática da metanoia, um trabalho super bonito, que eu tive a honra de participar da banca de defesa, e ela abre com esse poema que né, talvez vocês encontrem com outro nome, não é, então eu dei uma pesquisada, espero que eu esteja certa, mas é do Fernando Teixeira de Andrade, um brasileiro. Então, ele escreve: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. É pesado, né? É sério. Porque nós precisamos nos perguntar, né? Quer dizer, na análise, o cliente traz a gente precisa abrir espaço para esse questionamento, né? Eu quero chegar no fim da minha vida, que eu nem sei quando, pode ser hoje, alienada de mim mesma? Ou buscando a minha verdade? E Jung tem uma frase maravilhosa também, que eu acho que ela me baliza bastante. Há verdades que não podem ser hoje, mas que podem ser amanhã. E às vezes nós sentimos essa verdade hoje, mas que ela não existe, né? Eu fiquei pensando em coisas simples, né? A pandemia, o atendimento online, por exemplo, né? Quando a gente, num grupo, falava, alguém atende, né, online ou por Skype, e há um pouco tempo atrás, era um silêncio, as pessoas não falavam muito, alguns falavam com você depois, eu atendo, mas não assumo. E hoje ela é uma realidade, hoje nós estamos fazendo esse encontro online, né? Então, olhar para dentro de si, né, ter coragem de tirar ou de desfazer dessas roupas que tem nossa forma, nosso cheiro, né, e colocar outras, renová-las e enfrentar o olhar de si mesmo e o olhar do outro, não são mudanças fáceis, mas que precisam ser encaradas pelo ego, quando conectado à sua raiz, né? Ancorado no self. E aí, né, eu lembrei de um atendimento muito significativo para mim, que foi quando eu recebi uma senhora de 80, ela estava com 80 anos, uma pessoa muito animada, muito querida, mas que ela estava ali, talvez ela tivesse, sei lá, qual metanoia passando, se é que tem 1, 2, 3, ela deveria estar já né, com 80 anos, mas com uma série de questionamentos. E eu lembro que um dia ela chegou para mim, né, e ela trazia histórias tristes, alegres, de muito heroísmo, de superação, de aceitação, de transgressão, de quebras de crenças, né? E aí, uma vez dois momentos mesmo me marcaram. Uma vez ela falou para mim, sabe, as coisas mudam muito. Quando eu era moça, que nem você, bom, na época eu estava com os meus 50 anos.
E aí eu achei estranho quando aquilo pegou em mim, quando ela falou, quando eu era moça que nem você. Porque 50 anos, eu estava com tanta coisa acontecendo, parecia que todo mundo tinha que fazer tudo de uma vez, porque senão não ia dar tempo de nada. Ao mesmo tempo, o futuro dos meus filhos e meu, e parece que estavam tudo, o tempo estava, a ampulheta estava ali, areinha caindo. E foi importante isso, porque isso me remoçou, né? Um outro episódio que ela contou foi, né, e que eu acho que esse foi um dos temas muito trabalhados, né? Quando ela relatou a história dela, né, que ela passou por muitas, ela na época, né, com 80 anos, então imagina ela com 30 anos, num relacionamento abusivo, com uma pessoa que ela não podia ser ela mesma, que ela sofria algumas agressões e tal, e com filhos, e sem recursos. E ela enfrentou uma separação, ela enfrentou um divórcio, ela aninhou os filhos e juntaram uma força, enfim, né? Ela quebrou paradigmas da sociedade, da comunidade que ela viveu. Ela mudou de religião e transformou a espiritualidade, né, de dogmas religiosos, enfim, foi uma trajetória muito bonita. Mas aos 74 anos, ela depara com uma situação onde ela precisa decidir, né? Porque o que aconteceu? Ela nunca mais viu esse ex-marido, sabia que ele foi embora, que ele tocou a vida dele, e ela também não pretendia mais encontrá-lo, né? Como se ela só outra mulher. Porém, a vida trouxe uma situação onde esse ex-marido e pai dos filhos estava doente, sozinho e sem condições. E uma filha, então, né, os filhos trouxeram ele, uma filha traz para casa e pede ajuda dela. Então, quando eu penso nessa aceitação, né, é interessante porque aquilo foi um fato que ela precisou olhar muito para dentro dela mesma, porque ela precisou pegar, né, reconectar pedaços da vida dela passado com o presente. Esse ex-marido era o pai dos filhos. Os dois se conheciam, tinham uma certa história, e ela pensou assim: pô, o que eu vou fazer agora? Eu preciso ter sabedoria para enfrentar esse momento. Então ela ajudou a cuidar dele de uma maneira que ela não se sentiu invadida, dentro do limite que ela podia. E ela fala, eu vi que ele não tinha mudado, mas eu vi o quanto eu tinha mudado. E ela falou, a última vez que ele falou comigo foi quando eu fui arrumar as coisas dele para ele ir para o hospital, que ele não estava bem. E quando eu entreguei, falei, olha, essas são tuas roupas, ele reclamou e falou, você não faz nada certo mesmo, não era assim que eu queria. Mas ele estava tão debilitado que ele foi embora. Só que esse momento para ela foi uma ressignificação de toda a história dela, né? Então, assim, a metanoia, né, por que eu trago essa história, né? Uma história que tem os seus encantos, mas que também tem os desencantos, né? E o quanto nós precisamos olhar tanto para
para a sombra, tanto para os lados que não são tão fáceis, como para os outros que são mais animadores, e poder se nutrir de algo maior, poder transcender, né, uma identidade. Eu acho que a metanoia traz essa oportunidade. É como se a gente pensasse, né, em vários fatores de um potencial. Eu trago essa imagem, né, que eu fiz o possível e agora o que eu posso fazer? Então, ao mesmo tempo que abre-se na metade do caminho, você está na metade do caminho e tem um caminho pela frente, ainda mais agora, né? Quer dizer, há uns anos atrás, na época da minha mãe ou da minha avó, 50 anos era já envelhecer. Envelhecer num sentido muito pesado do termo, né? Porque era deparar, que é o que nós deparamos, com as limitações físicas, já não enxergo tão bem, já não tenho a mesma energia, né? Mas também com outras possibilidades, né? Mas hoje a gente pensa, nossa, nós ganhamos 20 anos aí, eu posso pensar que quando tiver 70, eu vou estar assim, né, descendo essa montanha, né? Mas o quanto é importante o ego poder saber das suas possibilidades e saber das suas limitações, né? Então, na segunda metade da vida, né, nós começamos a discriminar, né, a olhar melhor, né? Quando eu penso nessa cliente e no processo dela, né, eu penso que rico foi, e quantas vezes ela precisou olhar de vários ângulos para uma mesma história, para aquilo ter um outro sentido, né, na vida dela. Então, a metanoia é sinônimo de ressignificação. Ressignificar, dar outro sentido e aceitar a sua própria história. Esse é uma imagem do livro do Greenberg, O Homem Criativo. Eu acho que é muito bacana, porque ele mostra, né, o desenvolvimento e como, né, Jung vai trazer você volta você sai de um ponto para ir para um outro, para o mesmo ponto, talvez, né? Que é esse chegar mais perto do inconsciente, assim como a criança está, o velho está, né? Nós estaremos quando estaremos mais velhas, né? Mas em pontos diferentes, né? Numa alteridade, né? No mesmo nível, mas em pontos diferentes. E talvez, né, conseguindo integrar tudo isso. Então, esse processo da metanoia é um processo ativo. Ele não é automático, né? Podemos passar sem ele? Podemos. A gente vê isso no consultório, a gente vê pessoas correndo atrás de poder, de dinheiro, de fama, de disputa familiar, de valores, né? E que a palavra até é interessante, porque a palavra metanoia, religiosamente, ela traz uma ideia de arrependimento. Não no sentido de amargura, mas no sentido de mudança. Então, eu gosto dessa placa aqui, porque toda vez que eu vou querer fazer uma contraversão, né, total, tem um cortado no meio. E daí eu falo, não posso virar tudo, posso virar metade. Isso no trânsito. Só que a metanoia não tem esse corte. É uma inversão, né? E é a oportunidade da inversão. Eu fico pensando, e vocês também podem, né, trazer e alguns exemplos, quem está ouvindo, se remeter a algumas situações, onde a pandemia que estamos vivendo agora, que é um momento bem delicado e triste, mas também que esse isolamento, né, ele traz
Para os introvertidos, então, né, quer dizer, ele traz um espaço, tanto para os introvertidos como para os extrovertidos, só que de forma diferente, né, essa sensação de estar no isolamento, mas ele traz um espaço de liberdade, talvez de força e coragem para decidir decisões muito mais movidas ao self do que ao externo, né? Escolhas muito mais verdadeiras, genuinamente falando, do que algo que eu acho que os outros esperam de mim. Bom, continuando, né? Então, Jung vai falar lá em Psicologia do Inconsciente, ele vai falar dessa passagem. Não se trata de uma conversão, no contrário, né? Mas de conseguir, né, integrar e juntar valores antigos acrescidos a um reconhecimento, né, do seu contrário. Quer dizer, eu vou fazer um novo arranjo. Eu considero aquilo que eu tenho e trago esse novo. Então, Jung não vai falar que é simplesmente eu vou sair de um casamento falido ou um casamento que já não faz sentido e eu só vou quebrar os valores, sair e ir para algo muito pueril. Não é nesse sentido, né? Mas é no sentido de essa roupa já não me serve. Ou eu não me serve, ela é boa, né? Tá na moda, é um material bom, mas ela não me representa. Eu não me identifico com ela. Aliás, sonhos que trazem, né, uma temática de jogar fora objetos, mala, roupas, troca de roupa, traz muito essa necessidade de mudança e de decisões de mudança na metanoia. Voltando também para esse momento que estamos vivendo, da pandemia, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com algumas decisões drásticas, né, importantes e que vai trazer consequência. Não que seja todas, eu não posso considerá-las precipitadas, mas também acho que é um momento propiciador de olharmos verdadeiramente para aquilo que a gente quer, de fazer escolhas e assumir essas escolhas com responsabilidade, ou seja, respondendo por elas, né? E não projetando aquilo que eu deixei, que eu reprimi e que eu não tive coragem de fazer, projetando para fora, né? O que traz muito mais confusão. Jung também vai falar, ele escreve, a personalidade se desenvolve no correr da vida a partir de germes cuja interpretação é difícil e até impossível. Somente pela nossa ação é que se torna manifesto quem somos de verdade. Então, ficar só num pensamento é, de alguma forma, reter uma energia, né? Porque é importante, né, abrirmos espaço para realizar. Não no sentido de precipitar, mas no sentido de entrar numa opus mesmo, numa opus alquímica e ir trabalhando cada processo instalado, cada etapa que eu preciso completar, né? A Von Franz vai falar, a pessoa em seu processo de individuação precisa buscar o sentido dos aspectos da vida e da morte. O que é incluir a morte? É deixar o velho ir para vir o novo, mesmo que isso possa nos dar tanto medo. Então, de alguma forma, né, a velhice também é a preparação, né, para essa morte. E aí eu trago a imagem, né, de que Jung
usa para falar da trajetória do Sol, desculpa, no decorrer da vida, né? Então, surge cedo no horizonte, atinge o ápice no céu ao meio-dia. Esse ápice é o que cada um conseguiu chegar, atingir, né? Nós não estamos falando de vencer na vida, do que conquistou, do que não conquistou externamente, né? Mas é essa história construída. Então, iniciar sua viagem de retorno para si mesmo. Lindo, né? Eu acho que isso é um encanto, né? E alcançando, né, um estado de plenitude. Então, assim, a passagem do MEI é um tempo oportuno para encontrar o significado da vida. Alguns questionamentos podem ser feitos, né? O que podia ser feito, o que está feito e o que mais se pode fazer, né? O significado resiste na energia psíquica em algum lugar. E na primeira etapa da vida eu vou buscar esse lugar, esse é o sentido. Na segunda etapa da vida eu também quero, né, legitimar e firmar esse lugar, né? O grande perigo é a desmedida, né? Uma harmonia, uma alienação. Em nome de uma realização, eu posso estar, né, desconectando de mim mesmo. E isso que é importante, né? Por isso que é um momento muito importante na análise, né? Porque aí dá para você olhar e analisar todos os aspectos, né? E diferenciá-los e ver que arranjo novo podemos fazer. Estou terminando, né? Essa crise da meia-idade, né? Que foi cunhado por esse conceito de um médico canadense, porque de fato, né, ele traz um momento de reflexão, né, de desconstrução, de você desnudar, né, daquilo que te dava segurança, enfrentar um vazio, né, olhar para o seu passado e ver que ele é um passado, é teu, mas é um passado. Viver essa síndrome desse ninho vazio, não só de filhos, né? O ninho vazio pode ser um conceito muito mais amplo, mas de sentir esse vazio, né? E olhar o quanto não dá para negar, mas o quanto a gente pode e de que forma reparar, né? Então, a metanoia é um desafio, né? Aonde nós vamos revisar valores conquistados, defendidos, alguns não tão bons, outros que a gente não gostaria nem de olhar, mas fala, mas é meu, mas também não quero mais, não penso mais assim, né? E lidar com esses aspectos e com o equilíbrio entre o puer e o sênix, entre a sabedoria, né? Entre o desejo, entre o novo, né? Entre aquele que é fluido. Não, só quero ficar, né? Algumas pessoas, ou viúvas, ou que já estão numa idade, falam, não quero namorar, não quero ninguém na minha casa. Eu quero ter uma amizade, eu quero ficar, né? Isso é puer ou é sênix? Ou isso é um equilíbrio? E cada um precisa ver o seu. Nós tivemos estamos tendo vários, que não dá nem para saber na política, porque não deu nem dá tempo de ver, mas um ministro da Educação, que aconteceu tudo aquilo com ele, né, que ele foi nomeado, mas teve que voltar, que sair, e veio à tona algo que para a idade, né, não estou julgando como homem, mas como ministro, que é uma figura pública, nossa, iam representar a nossa educação, e o quanto foi, né, tudo que aconteceu com ele, num momento da vida,
né, foi muito pueril, né? Para que buscar ou ter que apresentar tantas coisas para o externo, né? Então, o quanto a gente pode pensar e olhar, né, para o nosso puer e para o nosso cênix e buscar esse equilíbrio. Às vezes, e aceitar que às vezes somos mais puer e que às vezes somos mais cênix, né? Mas ter uma meta, né, que é essa integração com esse self que traz esse equilíbrio do novo e do velho, né? Novas ideias, é um momento maravilhoso para novas ideias, inspirações, para produção e não reproduzir, né? Mas trazer transformação para si e para a sociedade. Pede uma persona mais flexível, né? Aquilo que você, a máscara, aquela aparência, os seus papéis como profissional, como mãe, como pai, como autoridade, enfim, né? Algo mais flexível, livrar-se daquelas ideias ou de defesas que não nos fazem mais sentido, mas que muitas vezes a gente tem medo de não bancar, né? E aceitação da nossa sombra, daquilo que não é tão legal, mas que é nosso, e da nossa função inferior, né? Aqueles aspectos que eu não consegui desenvolver, mas que agora eu posso, né? Agora é hora. E, né, enfrentar tanto esse momento, que é solitário, mas que é também ficar com você mesmo, gostar de você mesmo, que traz para nós essa sensação da solitude. E talvez nós estamos vivendo num momento desse, né? Tão importante, tão propício para a metanoia. Os arquétipos, né, que são muito norteadores para vários processos, que é o arquétipo do herói e o arquétipo do caminho. E o sacrifício, né? Precisamos lidar com perdas e com o sofrimento. E é isso, né? Um processo de individuação é onde a gente possa ser cada vez mais nós mesmos, com autonomia, mas com uma responsabilidade, com um amor ao outro e ao coletivo. Bom, achei que não tinha nada muito para falar, acabei em cima da hora, depois a gente pode discutir um pouco. Muito obrigada.